Olá, amigos da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Está começando agora o nosso Encontro com a Justiça. O Encontro com a Justiça de hoje traz como entrevistado o escritor, pensador Francisco Azevedo. E nós vamos falar sobre a arte de sonhar e a literatura, porque esse iluminado escritor brasileiro é autor de vários livros, mas os mais conhecidos, destacados, são o Arroz de Palma. Você já ouviu falar no Arroz de Palma? Já leu Arroz de Palma? Não deixe de ler, esse livro é fantástico. Esse livro conta a história da civilização luso-brasileira, a história de uma família lusitana que se fez brasileira. Não percam, é um tema fantástico. Não percam também os novos moradores, história de um incesto, história de família, um homem que fala sobre a família, um homem voltado para a família, as novas concepções de família que estão aqui na nossa modernidade, além do Doce Gabito, que é um livro que a própria palavra fala que é um livro doce, muito doce. E nosso programa de hoje tem a participação preciosa do professor Luiz Carlos Busanello, também escritor desse e de mais tantos livros, homem especializado em direitos humanos, diretor da Faculdade de Gestão Pública da UFRJ, que veio aqui iluminar a nossa conversa com o nosso escritor Francisco Azevedo. E o nosso desembargador, igualmente poeta. O programa de hoje está preparado para ser uma aula de literatura, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Mas muito obrigado, Francisco Azevedo. Se você me permitir, vamos chamar pelo nosso apelido amigável, né? Chico Azevedo, nosso querido Chico, que ilumina as nossas leituras, que faz com que a nossa literatura brasileira seja enriquecida. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, para mim é uma alegria muito grande, um prazer estar ao seu lado, do desembargador Antônio Carlos, professor José Carlos, e vamos aí ao bate-papo. Ô Chico, como é que é a concepção de uma história, de um enredo para você escrever um livro? Você sonha primeiro com esses personagens ou você vê no dia a dia? O Chico Anísio dizia que todos os personagens dele eram inspirados em alguma pessoa. Seus personagens também são assim? Olha, cada escritor tem o seu método, tem o seu modo de escrever, né? Para mim, os personagens, quer dizer, são entidades que habitam um plano paralelo. Então, são seres que sentem a necessidade de contar uma história e, por isso, a meu ver, o escritor, isso é a minha visão pessoal, o escritor nada mais é do que o traço de união entre esses seres e o mundo dito real, entende? O mundo do sonho e o mundo real. E, para mim, os personagens têm vida, eles têm vida própria. A grande parte do que eu escrevo vem de madrugada. Então você é visitado por esses personagens? Eu sou visitado. E até agora, em novembro, eu vou lançar um novo livro. São fragmentos de toda a minha obra, no cinema, no teatro, na literatura, e o título exatamente é Eu Sou Eles. Então, foi uma ideia que surgiu de madrugada, eram os personagens que entravam, eu até conto isso no texto de abertura, os personagens entram no meu quarto e querem todos se reunir, sair das páginas dos romances e se encontrarem com os personagens do teatro, do cinema, e dizer, olha, você arruma um jeito de todos nós nos encontrarmos numa obra. Então eu juntei romance, juntei teatro, juntei cinema, juntei poesia, juntei fábulas, por conta desses personagens que vieram me visitar de madrugada. Apresentei a ideia para minha agente literária, Luciana Vilas Boas, assim, Chico, essa ideia é maravilhosa, você consegue botar isso no papel até março? Isso foi janeiro. Eu disse, olha, vai ser um trabalho de fôlego, mas eu vou ver. E eu sei que a coisa foi se entrosando e em março estava pronto. Apresentamos a ideia para a editora Record, que aprovou. E agora vamos ter um novo livro agora em
em novembro, que é a reunião de toda a minha obra. Fragmentos, eu tirei fragmentos do Arroz de Palma, fragmentos dos Novos Moradores, tem textos inéditos, e as falas, não é uma antologia, porque as falas dos personagens passaram a ser as minhas próprias falas, entende? Então, eu acho que ficou uma coisa bastante interessante, os meus leitores vão gostar. Você é uma pessoa difícil de entrevistar, porque você, quando começa a falar, não é, espectador, a gente fica ouvindo. Então, mas cabe a mim perguntar, e é um problema que muitos autores têm. Você já brigou com o seu personagem? O seu personagem, por um acaso, já fez com que você escrevesse porque ele mandou você escrever? A gente briga, sim. E como eu digo, os personagens têm vida própria. Quer dizer, essa história de que o escritor é todo poderoso, não. O escritor não... Eu estou falando... Chico Azevedo, não estou falando outros escritores, quer dizer, eu não tenho controle nenhum dos meus personagens, não entende? Eles dizem exatamente o que eles querem dizer. Eu estou ali no computador, depois eu olho, quer dizer, não é nada psicografado, entende? Claro, mas é como se fosse, sabe, algo que tem vida própria. Eu vou dar até um exemplo, nos Novos Moradores, por exemplo, havia uma cena da mãe com o filho, a Carlota com o Cosme, e que ela descobre que ele tinha uma relação com a vizinha mais velha. E ela tem uma reação exagerada. Eu escrevi o diálogo, eu falei assim, meu Deus, eu acho que ela está... sabe, final do século XX, quando a história se passava, o filho já um adolescente, 16, 17 anos, ela podia ficar surpresa, mas não ter esse tipo de reação exagerada. Eu ia mudar a fala dela. Tentei de todos os jeitos mudar a fala, não consegui. Aí ela queria dizer aquilo. Eu falei, bom, vou deixar aí, mesmo achando exagerado. Continuei o romance. Lá adiante, eu fui entender por que aquela fala era exagerada. Porque a vizinha tinha um segredo dela. E o medo dela, aquela reação, não era do filho ter a relação com a vizinha, mas por conta da relação, a vizinha contar ao filho segredos dela, entende? Então foi por isso que ela teve aquela reação exagerada e por isso que ela não quis mudar a fala. Aí você descobriu e não me depois. Deixou mudar a fala. E eu obedeci, eu não mudei a fala. Então, quer dizer, você veja que os personagens têm autonomia. Mas você falou uma frase perigosa, psicografada, né? A semântica levou a psicografia para relembrar alguém do passado que aparece na sua escrita. Mas a sua psicologia também está gravada, ou não? Eu acho que de certa forma. Aí, sim, né? Aí eu queria que você explicasse como é isso, porque há uma psicologia sua. Do escritor. Perfeitamente. Não é? E não é psicografado semanticamente. Quer dizer, semanticamente, o diretor aqui, quando a gente fala termos que não são usuais, ele chama a atenção da gente. Mas o sentido da palavra hoje, falar se psicografado, é de alguém do passado. E agora eu provoquei o autor dizendo que ele tem a psicologia dele. O grande segredo de quem escreve, desembargador Esteves, é deixar que o público e o nosso telespectador faça a sua própria interpretação. Porque se nós aqui formos fazer a interpretação nossa para o telespectador, nós estamos roubando do telespectador essa oportunidade. Imaginativa. Não é? Então vamos lá, professor Busanello. Eu queria primeiramente agradecer ao Dr. Ciro Darlan pelo convite, ao Dr. Esteves e o Chico Azevedo, que nós estamos conversando agora sobre literatura, direito e outras coisas mais. Essa pergunta que tu faz sobre os personagens e os personagens dentro do texto literário, como é que se concebe, como é que se faz? Então, faz-me lembrar um fato verdadeiro que eu gosto muito de recordar, as biografias dos grandes literatos do Brasil e do mundo. Então faz-me lembrar nesse instante, por exemplo, Érico Veríssimo, quando escreveu O Tempo e o Vento,
Ele começou, no primeiro momento, a escrever os seus personagens, e no momento lá adiante, ele começou a observar que o personagem 1 era igual ao personagem 10, o personagem 14 era igual ao personagem 3. Então ele sentiu como é que fosse a distinção, identificação clara desses personagens com seus falares, com suas anedotas, com seus modelos psicológicos, seus entendimentos do mundo. Então o que ele fez? Olha onde o autor chega ao requinte de fazer o desenho físico, feito em pequenos bonequinhos, que desenhava a roupa, o personagem, o tamanho, a complexão física, o sexo, os seus desejos, etc., para fixar esse padrão. Só que mais adiante, quando está terminando a trilogia O Tempo e o Vento, os personagens começaram a brigar. É exatamente isso. A fixação inicial dos personagens não correspondeu exatamente quando terminou o livro. Então, quer dizer, assim, é uma coisa difícil para o autor controlar e segurar esses personagens que ele cria de uma forma, e ele vai ter uma autonomia nas suas narrativas. Mas, Chico, você fala nos seus livros, nas suas histórias, muito sobre imigração. O que te inspira a falar sobre as nossas origens? Misturar um pouco de romance com a história, isso é feito propositadamente para nos situarmos como pessoas? Claro, eu acho que sim. As origens são importantíssimas e hoje em dia mais do que nunca, quando nós vivemos uma fase, um período da história em que estamos perdendo as nossas referências, tudo, né, há um ceticismo generalizado, né, tudo é posto em dúvida e, de certa forma, eu acho isso saudável, entende? Uhum. Eu acho que o duvidar é fundamental, perfeito. É fundamental, entende? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de um mínimo de certezas, de base, entende? Para nós podermos irmos à frente. São as tradições, são os ensinamentos. Então, as raízes, eu vejo as raízes, né, como aquilo que nos alimenta, não é olhar para o passado, entende? O se aprofundar nas origens, né? Nas famílias que vieram ou da Europa, ou da África, ou da Ásia, entende? Nós estudarmos o passado, quer dizer, eu não acho que seja olhar para trás, eu acho que é olhar para o fundo, né? E raiz é o que nos alimenta, é o que faz a árvore crescer. Então, eu acho fundamental, por exemplo, eu tenho histórias que eu guardo, porque eu fui criado pela minha avó, num ambiente cercado de livros, e uma das coisas que eu aprendi é dar valor às coisas, né? Por exemplo, eu me lembro no dia que eu fiz 14 anos, e eu ganhei a chave de casa, né? Ela me deu num chaveiro, que era do meu avô, e ela disse, olha, agora aqui está a chave da casa, e olha a responsabilidade que eu estou lhe dando por ter a chave da casa. Eu estava com 14 anos, eu estava no quarto ginásio, eu me lembro, e ela sempre me levava à porta, né? Morávamos ali na Praia do Flamengo, e nesse dia eu me lembro que no colégio eu não conseguia prestar atenção direito nas aulas, porque eu queria saber qual era a sensação de voltar para casa e meter a chave na porta, porque pela primeira vez eu não tinha que tocar a campainha. Aí eu voltei com ele, aí quando eu cheguei, agora eu tenho a chave da casa. Empoderamento, que nós chamamos hoje. Então, foi uma coisa, e junto com a chave da casa, a responsabilidade de ter a chave da casa. Então, as pequenas coisas, porque quando eu deixei, quando ela chegou da Europa, deu calças curtas para os meus irmãos e calças compridas para mim. E aí meu irmão chegou para ela e disse, por que o Chico ganhou calças compridas e nós, que eram menores, ganhamos calças curtas? Aí ela disse, olha, não inveja o seu irmão, porque junto com as calças compridas vem a responsabilidade de usar calças compridas. Aproveitem bastante o tempo das calças curtas, porque depois, quando vocês usarem calças compridas, vocês vão ter saudade desse tempo de brincadeiras e de folguedos. Então, tudo era, entende? É o dar valor às coisas. Eu acho que por isso que é importante a gente olhar para trás. Por que 14 anos? Porque a chave, na minha época, que eu sou mais velho que você, era dada aos 18.
Por que 14? Isso está parecendo um bar mitzvah, porque 14 anos é um período para os nossos irmãos judeus importante, que é o bar mitzvah, é onde... Eu não sei qual foi o critério. Por que o 14 eu acho que... Isso a avó dele psicografará algum livro respondendo essa tua pergunta. Mas, ô Chico, é muito forte nos seus livros a família. A questão da família. E você dá vida aos seus personagens, a gente fica com saudade dele. Então eu pergunto para você o seguinte: Arroz de Palma, você falou sobre 3 gerações. A gente está com saudade. Vai continuar? Vai ter as próximas gerações de Arroz de Palma? E os novos moradores também tem aqueles mistérios todos. Eu também estou com saudade daqueles... O que aconteceu? O filho... aquele filho incesto, ele casou, como é que foi a vida dele? Vai ter continuidade? Eles andam falando com você, Chico? Eu posso dizer aqui em primeira mão, da mesma forma que esse novo livro, que vou lançar agora em novembro, Eu Sou Eles, é uma reunião de textos, né, em que entram todos os personagens de toda a minha obra, né, eu personificando eles, eu sentia já uma necessidade de ter um romance em que os personagens dos romances anteriores se encontrassem. Ah, que bacana. Então, eu já está em andamento. O título do romance, eu posso dizer aqui em primeira mão, vai se chamar A Roupa do Corpo. Porque eu acho a roupa algo extremamente importante. Eu acho que tanto que você usou o mistério calça comprida. Da vida, eu acho que o mistério da vida está muito ligado ao mistério da roupa, entende? Ao que nós vestimos. A antropologia da veste que chama É isso. impressionante, porque no momento em que o juiz bota a toga, entende? Ele... Antes de tudo, ele é o juiz. Quando você sai na rua com a camisa do Flamengo, né, ou do Fluminense, você não é o Chico ou o Antônio, você é o torcedor do Fluminense, você é o torcedor do Flamengo. Né? Quando a gente vê um gari, né, limpando de abóbora, você vê... Então, a importância da roupa. Então, nesse romance que se vai chamar A Roupa do Corpo, todos os personagens, é claro, as novas gerações vão se encontrar. O do Arroz de Palma, os novos moradores, o Doce Gabito, entende? Então, todos vão se encontrar nesse romance e aí a curiosidade dos leitores vai ser saciada. Um outro tema que você toca com muita sutileza e tudo é uma questão que está na ordem do dia, é a questão da sexualidade. Você trata até de um tema muito delicado, que é o tema do incesto. Qual é a intenção do escritor? Popularizar esse tema? Eu não faço nenhuma apologia, mesmo porque eu acho que a questão do incesto está muito inserida num contexto muito mais amplo no romance, que para mim é um tema que sempre me interessou muito, que é a questão do perdão. Tanto que o livro Os Novos Moradores é dedicado aos que perdoam. Isso tem 2 obras que eu li e que me marcaram muito. Um foi um poema do Guerra Junqueiro, poeta português do século XIX, que foi inclusive excomungado pela Igreja Católica, e que ele tem um poema que é Judas desafiando Cristo na cruz. Então, o Judas justificando ter tirado a própria vida. Ele acaba o poema dizendo o seguinte, Judas falando para Cristo: a justiça dos bons consiste no perdão, mas um justo não perdoa. E dito isto, enforcou-se. Acaba o poema assim. Então isso sempre a justiça dos bons consiste no perdão, mas um justo não perdoa. Eu acho isso incrível, né? E a outra obra é para mim, maior de todos os tempos, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Muito bonito. E está o Javert, assim, feito um perdigueiro nos calcanhares do Jean Valjean, e acaba que o Javert se suicida
porque não soube perdoar, e aquela cena do bispo que perdoa o Jean Valjean, que rouba a prataria toda, e ele é preso, e aí quando leva para a casa do bispo, esse homem está dizendo que o senhor deu essas pratarias todas, ele tinha roubado, né? Aí o bispo chega assim, dei. Se ele não esqueceu de levar esses candelabros aqui. Então eu acho isso de uma beleza. Chico, nos Irmãos Karamazov há uma cena terrível em que o personagem volta a uma família que ele tinha ofendido e pede desculpa porque ele tinha dado um tapa no rosto do pai, e o filho viu aquilo. Essa cena dos Irmãos Karamazov que não me sai. Alguma cena que te impressione, como esta me impressionou? Eu só concluindo, quer dizer, eu acho que dentro dos novos moradores, por isso, respondendo a sua pergunta, de um contexto maior em que é inserido, eu queria algo que fosse difícil o perdão para um pai. Mas eu não queria que fosse algo envolvimento com drogas, entende? Eu queria algo que fosse para um pai extremamente difícil. E aí tem a questão da calúnia também, que aí coloca a questão do... E para mim é a cena que mais me mexe no livro, é a cena da calúnia, né? Que aí é uma coisa extremamente... Eu não sei se você já tinha conhecimento, mas nós juízes, nós padecemos muito dessas calúnias, né? Dessas falsas narrativas que um cônjuge leva à justiça para sacrificar o outro e até para afastar um filho do outro, né? Então, no seu livro você aborda isso, e nós juízes temos isso no nosso dia a dia, sofremos muito com isso porque a nós cabe decidir. E é muito difícil, você mostra isso no teu livro, mostrar quem é que está com a verdade naquele momento, né? Muito interessante. Agora, você diz que a família é um prato difícil de preparar, é mesmo? Aqui eu também anotei essa frase. É mesmo? É extremamente difícil de preparar. Tudo tem que ser muito bem pesado, muito bem medido, né? E esse texto foi o que fez o sucesso do livro, né? Por incrível que pareça, a frase um leitor, que eu digo sempre que deve ser o meu anjo da guarda, tirou um trecho do primeiro capítulo e postou na internet com o título Família para Difícil Preparar, que é o título do capítulo. E esse fragmento do primeiro capítulo viralizou na internet. Entende? E a partir daí eles davam um crédito, o Arroz de Palma de Francisco Azevedo, e esse texto ajudou bastante a divulgar o livro. E, inclusive, vai estar no novo livro esse fragmento, em homenagem ao leitor que tirou. Então, eu acho que realmente a família é um prato dificílimo de preparar, e eu dou muito valor a quem se lança na aventura de formar uma família. Eu, com a minha mulher, tivemos por opção não ter filhos. Quando eu a conheci, eu tinha 30 anos, ela tinha 40, 10 mais do que eu. Falo isso porque ela não faz segredo, sem vaidade nenhuma. E aí, com 1 ano e pouco de relacionamento, ela disse: olha, meu amor, se você quiser filhos, é agora. E eu então, né, porque ela já estava com 41 anos, aí eu falei: não, eu acho que eu já tenho tantos sobrinhos, tantos afilhados, ela também era nordestina, e ela já tinha ajudado a criar sobrinhos, os irmãos, ela achava que a missão dela de maternidade estava cumprida. Então, resolvemos não ter filhos. Mas eu tenho uma admiração imensa por quem se propõe a ter filhos, que ainda mais hoje em dia, que eu acho uma responsabilidade imensa, né? Mas você, com toda essa sensibilidade, pensa um pouquinho nessa minha sugestão, fala dos filhos de coração, que são os filhos de adoção. Se você puder, né? Você falou da idade, a idade impede biologicamente, mas não impede que as pessoas sejam pais, e pais em toda a sua concepção. Hoje a adoção é um instituto que está cada vez mais popular, e as pessoas, tem muita gente no Brasil querendo adotar, no Brasil e no mundo inteiro. Então, essa maternidade do coração, que é uma especialidade sua, você é um homem que bota o seu coração naquilo que você escreve,
procura botar algum personagem adotado na sua história que vai ajudar a expandir a adoção. No Arroz de Palma, a Isabel é adotada. A Isabel, a filha, a irmã, a tia, né? A Isabel é a filha, é a que casa com o Antônio. É verdade, dele. Ela é adotada. Ele que é de uma família simples, ele sabe as origens. Ela que é da família rica, do fazendeiro, ela não sabe. Tem até um capítulo que emocionou muito uma leitora minha, que se chama Sangue, que ela tem uma filha adotiva e outra biológica, né? Então, que ela levantou essa questão da adoção. E que no capítulo ele questiona isso, diz assim, se ser da família é ter o mesmo sangue, por que meu pai tem um sangue e minha mãe tem outro? Entende? Que fator RH nos torna mais felizes, entende? Então, eu acho que é por aí. A adoção é um caminho. Um belíssimo caminho. Quando você escreve os seus personagens, seus livros, você faz um encontro com a realidade brasileira, no campo da sociologia, da política, da economia, ou esses são personagens, digamos assim, na construção são abstratos, sem ligações com a realidade, quer dizer, não tem correspondência com a realidade? Não, tem correspondência com a realidade, sim. Mesmo que eu tenha um ingrediente de realismo mágico, influência do Gabriel Garcia Marques, por mais que digam que o realismo mágico já está ultrapassado, eu não ligo para isso, e que eu acho que a vida é feita de mágica, né? Perfeito. Mas todos os meus romances são inseridos num contexto histórico. O Arroz de Palma se passa durante 100 anos, e eu faço menção à Segunda Guerra Mundial, eu faço menção aqui até às leis, quando é aprovada a lei do divórcio aqui no Brasil. Então, os novos moradores também sempre estão inseridos, os romances, num contexto histórico, né? Agora, a mágica existe, que eu acho a mágica e o sonho, voltando a origem aqui da palestra, eu acho fundamental. Chico, um grande colega seu começa o livro dizendo: eu não sei se sou um morto escritor, um escritor morto, tá? Um grande colega seu. Como é escrever de trás para frente? Porque quando você começa, o seu personagem começa com 88 anos, se eu não me engano. Como é que é? Como é escrever da frente para trás? Você começa a história contando o futuro e vai voltando com... Ele tem 88 anos, o Antônio, se eu não me engano. A história vai surgindo normalmente, naturalmente, entende? Então, e é engraçado, porque como eu digo que vem durante a noite as inspirações, por exemplo, em Doce Gabito, eu já estava no 5º capítulo, e aí me veio um parágrafo. Eu acordei de madrugada e tinha um parágrafo inteiro na minha cabeça e algo dizia: você tem que começar o romance dessa forma. Então, Antônio Carlos, eu tive que escrever 5 capítulos para poder inserir esse parágrafo que me foi dito que era para começar o romance assim, e eu começo o romance exatamente com esse parágrafo. Entende? Então é feito assim. Então eu acho que é isso, há um componente de mágica, há um componente de sonho, e que a gente tem que levar em consideração. Ô Chico, eu introduzi o tema adoção propositadamente porque eu quis homenagear a juíza Glória Heloísa, que nos dá a honra da sua presença aqui assistindo ao nosso programa, e ela me inspirou a fazer essa pergunta. Eu falei, não posso deixar de homenagear a Glória, uma grande juíza da infância e da juventude do Rio de Janeiro, e que faz um trabalho belíssimo numa das varas da infância e da juventude. E quando ela chegou, eu falei assim, tem que falar de adoção, e pedir ao Chico que nos ajude nessa tarefa aí, na busca de adoção. Mas, Chico, eu vejo aqui que você também é guionista cinematográfica, dramaturgo. Essas histórias vão para o cinema? Vão para o teatro? Nós queremos ver esses personagens. Já lemos, agora queremos vê-los. Você pode fazer esse trabalho, porque às vezes o livro não deixa.
Por incrível que pareça, houve o caminho inverso. Quer dizer, o Arroz de Palma era para ter sido uma peça de teatro que não se realizou. O Rodolfo Bottino, que já faleceu, ele tinha pensado em fazer uma peça com Arroz de Palma, mas aí eu escrevi, era só uma geração, né, o Arroz de Palma da peça. E ainda assim, a Jacqueline Nohans, que iria dirigir, falou: Chico, essa peça é imontável, essa peça, para você montar, isso vai ser um custo. O Rodolfo Bottino delirou. Enfim, aí não saiu a peça, para você ver. E isso uma geração só, era a Palma e os sobrinhos, né? E tempos depois, a história era minha, eu falei: bom, isso dá um romance. E aí no romance foram 5 gerações. Então você veja que no romance é tudo mais fácil, né? Porque você não tem que pensar em custos de produção, em elenco. Agora, no caminho inverso, como você fala, nós estamos aí com a expectativa do Arroz de Palma se tornar novela da TV Globo. Nossa, então, já há um interesse da TV Globo em fazer acontecer o Arroz de Palma como novela das 6. Isso que o Ciro perguntou, você vai ter que aumentar. Porque você vai ter que pôr capítulos. Então, vai acontecer isso que ele perguntou? Você vai contar alguma coisa a mais? Não, porque quem está fazendo a adaptação, aliás, tem mostrado um carinho e um respeito muito grande pela minha obra, é a Edmara Barbosa e o filho dela, o Bruno Luperi. Então, eles é que estão trabalhando, e parece com a supervisão do Benedito Rui Barbosa. Então, eles é que estão trabalhando nessa missão de levar o Arroz de Palma para a televisão. O Chico, você também é diplomata, você já viveu fora do Brasil, foi diplomata, viveu fora do Brasil. Essa convivência com outros povos, com outras culturas, isso ajuda você na inspiração dos seus personagens e dos seus romances? Com certeza, Ciro, porque o contato com culturas, né, outras, abre os horizontes, você fica mais aberto a aceitar as diferenças, entende? Então, da mesma forma que você lidar com pessoas de classes sociais diferentes, de religiões diferentes, eu acho isso fundamental, porque o mundo é diversidade. Então eu acho que quando você viaja, né, quando você tem a oportunidade de conhecer outros povos, você fica muito mais aberto para a diversidade, aí você toma consciência de que isso aqui não é, sabe, o planeta é uma grande família. E a gente só vai ser feliz quando todos forem felizes, entende? Eu acho que há lugar para todos, entende? Então... Mas é muito interessante você transformar esse seu livro, seu romance, seu personagem em história, porque quando eu li Os Novos Moradores, eu fiquei procurando na rua os personagens. Eu fui lá na Rua dos Oitis, fui procurar aquelas casas geminadas e ficava olhando, falei assim, como é que foi nessa casa? Tem 2 casas geminadas na Rua dos Oitis que eu identifiquei. Foi nessa casa? Será que foi naquela? Eu ficava, aquilo se passou aqui, que coisa maravilhosa. Ah, que bom se eles não abrem a janela e não vejo ali um desses personagens do Chico. Isso é Agora, mágica. quando você levar isso para a imagem, a gente vai identificar, já vai saber que... Pois eu tenho leitores, aí é porque eu digo, quando você falou dos escritores que até desenham e tudo, no Tempo e o Vento. Isso, Érico Veríssimo. Isso, Érico. A obra, quando chega aos olhos do leitor, ela já toma já ganha outro ingrediente, né? Então, cada leitor vê o personagem de uma forma. Então, eu já recebi várias mensagens de leitores meus preocupadíssimos. Eu não vou, eu quero guardar a Tia Palma do jeito que eu a vejo, entende? Na minha concepção. Então, outros já estão entusiasmados, querem ver a novela. Então, eu acho que cada um reage de uma maneira diferente, né? Eu particularmente, eu não gosto de assistir a filmes cuja base seja um livro que eu já tenha lido.
Mas olha, isso vai ser muito importante, porque você sabe, Chico, que nós estamos querendo levar esse nosso projeto de pensamento, filosofia na praia, para os presídios. Isso é fantástico. Só que nós temos uma dificuldade, porque nos presídios o índice de analfabetos é muito grande. Então, para a gente levar a leitura, que é o carro-chefe, porque a leitura concede a redução da pena para aqueles que estão em cumprimento de pena, mas isso não é um meio de literatura, de informação muito democrático. Então nós queremos que os livros que nós vamos introduzir, eles tenham antes um filme, porque os presos poderão assistir aquele filme e dar vontade de ler os livros e impor a eles uma curiosidade para a leitura dos livros. Então é o inverso do que o desembargador Esteves falou, mas por uma necessidade em razão da falta de leitura que os internos têm. Mas, de qualquer maneira, é um desafio que nós queremos que você esteja junto, né? Com certeza. Eu acho que tudo pode conviver harmonicamente. Alguns meses atrás, eu fui convidado, olha só, para dar aula para pré-adolescentes, né? Nem adolescentes, da Escola Parque da Barra, com a função de estimulá-los à leitura, porque eles só estavam viciados em Netflix, em filmes, e que precisavam... Então, eu acho isso extremamente normal. No meu tempo, eu era viciado em histórias em quadrinhos. E a minha avó dizia, tudo bem, quer ler uma história em quadrinho, para cada 2 revistas de história em quadrinhos, você vai ser obrigado a ler um livro. E ela me fazia isso, porque já era a imagem facilitando a comunicação. Então, para mim, facilitava, né, a história em quadrinho, né, que era o meu Netflix daquela época, né? Então, aí eu fiz passar para esses jovens que a leitura dá fôlego. A leitura tem a ficção e a não ficção, né? Ambas dão fôlego. Agora, a literatura, né, a escrita de ficção, além de dar fôlego, ela abre a imaginação, entende? Uhum. Então, ela aguça a imaginação. Esse é o grande papel da não ficção, do romance. Uhum. E que eu acho que, para os presídios, né, que estão ali confinados, o estímulo é eles libertarem o pensamento. Entende? O pensamento é livre. É livre. Então, se a gente leva filmes que estimulam o sonho desses confinados, né? Que estimulem a eles terem uma visão de que eles estão ali presos, mas que pelo pensamento eles podem se libertar, eles podem, né, dar asas, e eles só vão se libertar pela imaginação, pelo sonho. Esses fatos históricos comprovam isso que você está falando, né? O pensamento de Mandela, ele voou para a liberdade, mesmo ele estando preso ali, né, Mandela? Então, as pessoas que estão sendo aprisionadas, elas estão sendo libertas através do pensamento, da sua voz, né? Do sonho. Tem uma frase do Monteiro Lobato que eu acho fantástico, um pensamento dele, que é assim: no começo, tudo é loucura e sonho. Nada que o ser humano fez no mundo teve início de outra forma. Mas tantos sonhos já se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum. Que bonito. Monteiro Lobato. Isso é fantástico. Isso é o sonho que liberta, entende? Então, porque o ser humano, você sabe, nós somos feitos de instinto, né, que é o nosso lado bicho, a razão, que é o nosso lado humano, e o sonho, que é o nosso lado divino. Porque ninguém sonha com defeito. Você já reparou isso? Ninguém sonha com defeito. Quando você sonha em comprar uma casa de campo, você não pensa em mosquito, em ladrão, entende? Vai ser tudo bonito, tudo perfeito, flores nos jardins, entende? Quando o sonho é a nossa poção mágica de divindade, entende? Então, eu acho que se a gente puder levar isso para os presídios, entende? Fazer
que essas pessoas, ainda que analfabetas, elas trabalhem o sonho, o pensamento, a liberdade, né? de pensar em possibilidades de crescimento, de aprimoramento, será uma grande vitória. Você não acha que é até... O que você acha disso? Eu acho que é até um estímulo para a pessoa aprender a ler. Com certeza. A pessoa vai querer ler. Há um determinado momento em que ela diz, eu posso fazer isso. Com certeza. Francisco, nós estamos falando sobre literatura, obviamente sobre sonhos, sobre imaginação, que é fundamental. O homem que não sonha, que não tem projetos utópicos, é um homem desgraçado, digamos assim. O desafio que eu pergunto a você, como fazer, como enfrentar as novas gerações que estão vindo aí conosco, que estão lendo menos, digamos assim, não leem mais livros clássicos e leem mais fragmentos, devido ao impacto da tecnologia, do computador, do celular, etc. Como é que a gente pode fazer uma combinação de leituras dos clássicos, da grande literatura que soergueu a civilização ocidental brasileira, etc., e dar acesso a essa juventude, capacitá-lo para ler um texto mais denso e não só fragmentos como eles leem hoje no cotidiano? É um desafio. Eu sou um otimista incurável, entende? Eu acho que há de tudo. Eu acho que o jovem também lê. Tudo bem que a leitura hoje está muito fragmentada na internet, mas eles também leem. Se você vê Harry Potter, que é um livro de adolescentes, são livros grandes, são livros, né? O Eduardo Spohr tem livros de 300, 400 páginas, e há leitura para isso. Tudo bem, podem não ler clássicos, mas sempre haverá alguém que se interessará pelos clássicos, sempre haverá alguém que se interessará por filosofia alemã, os gregos. Então, mas também a coisa está se diversificando. Eu vi outro dia, quer dizer que agora já há livros que o Ministério da Educação mandou traduzir da Unesco com história da África. Entende? Antigamente era impossível para o adolescente afrodescendente ter acesso era só a história da Europa. Entende? Idade Média, Roma Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna, Revolução Francesa, tudo bem. Mas por que não também, né? E agora os afrodescendentes têm acesso à história Eu tive muito pouco acesso à história da África. Eu só tive a felicidade de estudar me preparando para o Itamaraty, mas isso, sabe... Um contexto pequeno. Isso é composto. Então, eu acho que a coisa está... Há muita informação, mas eu acho que aí as pessoas, os grupos, vão selecionando aquele tipo de informação que quer obter. Não precisa ler os clássicos, entende? De repente, pode se especializar em história da África, entende? Pode se especializar em civilizações da América Latina, entende? Ninguém conhece tudo. Eu sou ignorante em muitos assuntos, entende? Aliás, na própria civilização oriental, porque nós só conhecemos a nossa. Né? Exatamente. Então eu acho que pela própria fragmentação o jovem vai identificar aquele assunto que ele no futuro vai querer se especializar. Francisco, eu vejo por aí. Não sendo você, o que você lê? O que você lê? O que eu leio? Olha, você falou em Harry Potter. Eu nunca li um livro dessa senhora, talvez até por preconceito, tá? Talvez. Vou me auto-revelar aqui. Um homem bom como você não tem preconceito. Eu tenho, sim. Eu leio principalmente ficção. Como eu li muito história, entende? Para o Itamaraty, então eu gosto de ler ficção. Né? Dizem que os homens leem mais não ficção, as mulheres leem mais ficção. Eu leio muita ficção. E a gente tem autores brasileiros fantásticos, entende? Eu li recentemente um menino que foi lançado com um grande estardalhaço pela Companhia das Letras, todo mundo até desconfiou, mas o Giovanni Martins, O Sol na Cabeça. Eu fui lá conferir.
É muito bom o livro de contos. E ele escreve agora no Globo, crônicas, né? Está começando agora, um garoto, mas muito bom, né? Então, eu posso citar aqui vários autores, Alberto Bussa, Luiz Valente, que são amigos meus. Você fugiu do Harry Potter. Hein? A Miss Collins não... Então tem... Eu não sei. Não, Francisco, eu estava pensando aqui, eu falo na condição, claro, cada um olha o mundo do lado que está. Eu sou como professor, eu recebo meus alunos lá na Faculdade de Direito, na Faculdade de Administração, e a gente se ressente nessa questão do domínio dos livros, digamos assim, mais básicos, da formação histórica do Brasil, da formação cultural, do ocidental, seja o que for. E aí esse é o desafio que nós temos lá de fazer enfrentar essa questão da leitura. Como é que o aluno pode, com maior encorajamento, mais força, mais delicadeza, ter acesso e gostar de uma literatura mais densa, mais profunda, que é fundamental. Porque se for lembrar o Bertolt Brecht, que é o dramaturgo, que ele dizia, aquela frase célebre dele, que quem não lê, não fala, não ouve, não vê. Com certeza. Quer dizer, é verdadeiro isso. Assim, a leitura ela tem essa capacidade de puxar os sonhos, a imaginação, etc. A leitura ficção, não é? Porque, inclusive, o nazismo, a primeira coisa que fez foi proibir a leitura de livros de aventura. Os adolescentes não podiam ler livros de aventura. Tudo era só uma doutrinação sobre o Terceiro Reich. Então, quer dizer, a leitura que aguça a imaginação é um perigo muito grande. Ô Chico, você tocou num tema aqui muito interessante e muito atualizado, falou do nazismo, e nós estamos vivendo numa sociedade dividida, uma sociedade onde se fala a sociedade do ódio, mas o seu tema em todos os seus livros, em todos os seus romances, é o perdão. Como é que você está olhando a nossa sociedade tão dividida, nesse momento político tão difícil? Cabe o perdão aqui? Ou podemos sonhar com um momento em que vamos nos reunir novamente numa só família brasileira, independente das nossas diferenças? Eu já disse aqui e repito, eu sou um otimista incurável. Eu tenho sempre, e eu disse isso lá para os pré-adolescentes da Escola Parque, e digo aqui para desembargadores e professores, né? Porque eu fiz uma pergunta na classe, quem acreditava que o mundo estava melhorando e quem acreditava que o mundo estava piorando, para esses pré-adolescentes. A maioria achava que o mundo está piorando. Né? Então, garotos de 13, 12 achavam que o mundo está piorando. É o que eles estão ouvindo também, né? Então, aí eu disse o seguinte para eles, e repito aqui na minha visão, otimista, mas com os pés no chão. Eu dou sempre uma imagem, você tem uma parede pintada, toda clarinha, a parede acabou de ser pintada, vai alguém com o dedo sujo e bota o dedo sujo ali. Todo mundo que entrar nessa sala, o olho vai bater direto ali onde está sujo. A área limpa e pintada, clara, é infinitamente maior. Mas o nosso olho vai bater ali, e ó, ali está sujo, todo mundo. E eu acho que isso é bom, isso é saudável, porque a gente bater o olho onde está sujo, a gente vai lá para limpar. Então, as notícias sobre o Brasil, sobre essa bipolaridade, sobre o que está acontecendo, são extremamente negativas, entende? E só se divulga o que é negativo. Mas, se você comparar, né, esse negativo com o que está acontecendo de positivo, é ínfimo. Então, se você sabe, se nós hoje, eu disse isso para o jovem, se a gente puser numa balança professores que estão em sala de aula, cientistas que estão em laboratórios tentando descobrir novos remédios, pilotos de avião carregando passageiros com a maior responsabilidade, pedreiros, trabalhadores, pessoas que estão, costureiras, médicos, a massa de gente no mundo que está produzindo com coisas positivas comparado com o negativo
é a parede clara e o dedinho sujo. Eu acho que nesse momento aqui do Brasil, nós estamos vivendo, é um momento delicado, né? Você mesmo me disse uma vez, lá na filosofia de praia, que a democracia é algo extremamente perigoso, né? Assim, porque ela abre possibilidades, né, que a gente tem que ter muito tato, muita sabedoria para contornar. Mas eu acho que o Brasil tem uma vocação, para superação, entende? E eu acho que disso tudo vai sair algo positivo. E eu acho que a vocação do Brasil, mais cedo ou mais tarde, é para brilhar. Mas não, Chico, algo positivo como o que aconteceu com aquele preso que estava no corredor da morte, chamado Cheryl Chessman, que era da minha época. E nós passamos a esperar a morte do Cheryl Chessman, porque ele queria perdão, e ele acabou demorando muito, e ele escreveu um livro. Então, daquele pedaço tão ruim da vida, que é a certeza da morte, ele tirou algo de bom. Você está falando nesta consequência ou você está falando numa consequência dos seus sonhos? Também isso, entende? Porque eu acho que, como você fala, o perdão é possível, né? Eu acho que a pessoa tem que responder pelo que fez de errado, entende? Então, eu conheço um rapaz que mora numa comunidade de Santa Marta e que foi preso por tráfico e esteve 2 ou 3 anos em prisão, depois foi liberto, né? Foi posto em liberdade. E ele disse que foi muito mais difícil ele conseguir trabalho depois do que no tempo que ele estava na prisão, que foi dificílimo. E ele só conseguiu isso com o apoio da mãe e da avó, que diziam a ele: olha, você já pagou o que você errou, mas você já pagou o que você tinha que pagar à sociedade, agora levanta a cabeça, você não deve mais nada a ninguém, entende? Então, Ciro, eu acho que você tem que responder pelo que você... A impunidade é um incentivo, né, à criminalidade, ao erro, entende? Então, e aí é o papel do juiz, que eu acho que é uma coisa dificílima, por isso que eu admiro o juiz, que é algo, você com os elementos de juízo que você dispõe, entende? Você punir, né, o erro, mas você dar chance para aquela pessoa se recuperar e se redimir, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Quando o Dr. Ciro me convidou para a conversa de hoje, eu pensei em uma frase de impacto, que era a literatura como um mecanismo de enfrentamento da resistência ao pessimismo. Porque o pessimismo que estamos vivendo nesse momento, ele é paralisante, isso que é ruim. Concordo inteiramente. É paralisante e cria entre nós, a sociedade, ele rouba uma questão fundamental que une a sociedade, que é o pacto de confiança, de relações de confiança, de amizade, etc. E o pessimismo, juntamente com esse quebramento da polarização política, econômica, social, a crise moral que estamos vivendo na sociedade, ela cria um esgarçamento que é difícil a gente recompor. Então a literatura, eu acho que assim que tu está pensando, nesse imaginário, eu acho que o que falta para a gente nesse momento, a todos, falta uma palavra para nós: utopia. Entendeu? Os projetos utópicos da humanidade, eu acho que estão ausentes. Porque quando eu era menino, parece que era mais forte isso, mais colocado. Hoje a gente não tem projetos utópicos. Vem comigo que eu salvo a humanidade. Eu pensava isso no passado. Então, que essa ausência desses projetos mais fraternos, mais universais, mais largos, digamos assim, é que está faltando para a gente. E a literatura pode ser um espaço dessa imaginação. Em geral, né? Na arte. Ô Chico, o seu otimismo contagia todos nós e vamos falar de coisas boas que estão acontecendo, como, por exemplo, filosofia na praia, né? O encontro de amigos para pensar a sociedade, para pensar a literatura, para pensar as artes. Esse encontro que tem que ser repetido na Praia do Leme,
de 15 em 15 dias, né, no lugar mais democrático que nós podemos ter, na área de lazer mais democrática do Rio de Janeiro. Então, é um momento em que você prestigia sempre. E quais são as suas perspectivas para a nossa sociedade, você que é um otimista? Como é que você olha o amanhã do nosso país, ainda chamado de em desenvolvimento? Ciro, eu volto ao pensamento do Monteiro Lobato. Quando o Jerônimo me chamou para jantar com ele no La Trattoria, que me contou da história do projeto do Filosofia na Praia, eu digo aqui envergonhado. Eu comigo falei assim, meu Deus, isso não vai dar certo, isso é uma loucura. Isso é uma utopia. Isso é uma utopia, isso é uma loucura. Mas eu dei força. Eu falei, olha, Jerônimo, a gente tem que ir adiante com isso. Mesmo no meu interior achando aquilo uma loucura, eu achei que aquilo, como é que vai dar certo isso na praia, entende? Isso é uma loucura do Jerônimo, uma utopia. Aí é o Monteiro Lobato. No começo, tudo é loucura e sonho. Nada do que o ser humano fez começou de outra maneira. Mas tantos sonhos já se realizaram que a gente não tem o direito de duvidar de nenhum. E eu duvidei do sonho do Jerônimo e que se realizou. E cada vez você vai lá e tem mais pessoas e passantes que acabam ficando. Então eu vejo a vocação do Rio de Janeiro, porque o Brasil, no geral, e o Rio de Janeiro em particular, podia ser o paraíso na terra. A gente podia viver de turismo aqui. O que a gente tem, né, nas comunidades, usar esses garotos para guias turísticos, né, o que a gente tem de história, o que a gente tem para esportes, a gente pode ter alpinismo, a gente pode ter surf, a gente pode ter dança, para arte. Para tudo, para arte. Então eu vejo o Brasil se esforçando e havendo do trabalho voluntário, entende? Em todas as classes sociais, você veja, desde do Jerônimo, né? Como, por exemplo, o Val Schneider, que é um rapaz que veio de Tabuleiro do Norte, o Ricardo Cavalbin conhece ele, tem um projeto no Alemão, No Palco da Vida, entende? E que eu participei, eu ajudei, e, enfim, é voluntariado e está dando certo, entende? Eu acho através da arte, do estudo, e eu acho que é assim que a gente vai sair dessa, que vai superar. Amigos da TV Comunitária, Canal 6 da NET, nós estamos lamentavelmente acabando agora o nosso encontro com a Justiça, que foi um encontro com o escritor Francisco Azevedo. Foi um encontro que nós propusemos que nós iríamos sonhar, nós iríamos perdoar, nós iríamos falar sobre família, falamos sobre amor. Foi realmente um encontro fantástico em que a literatura nos brindou com todas essas qualificações do ser humano. Nós somos uma família, a família humana, e a literatura escreve a nossa história de uma forma brilhante, como Francisco Azevedo escreveu em Arroz de Palma, em Doce Gabito e em Os Novos Moradores. Agradecemos a atenção de vocês, esperamos que tenhamos contribuído para dar o perdão, para aumentar o amor, para aumentar a nossa solidariedade de família. O programa que teve a direção do Celso Goulart, imagens de Rafael Neves, a produção de Paulo Marinho, Tayana Alcântara e Márcia Góes. Até o próximo Encontro com a Justiça.